A ascensão de José. José, o penúltimo filho de Jacó e o primogênito de Raquel, nasceu em uma família marcada por disputas e rivalidades. Apesar disso, ele foi escolhido por Deus para cumprir um propósito extraordinário, transformando a adversidade em triunfo e se tornando um dos maiores exemplos de fé, perseverança e perdão. O filho predileto. Desde pequeno, José era o favorito de Jacó, e isso não passou despercebido por seus irmãos. Jacó demonstrava seu amor de maneira evidente, chegando a confeccionar uma túnica longa e colorida especialmente para ele, um símbolo de distinção e afeto. José, por sua vez, começou a ter sonhos proféticos que indicavam um futuro em que ele seria exaltado acima de seus irmãos. Em um desses sonhos, ele viu feixes de trigo que representavam seus irmãos, inclinando-se diante de seu feixe. Em outro, viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esses relatos inflamaram ainda mais a inveja de seus irmãos, que já se sentiam ignorados pelo pai. Para eles, os sonhos de José eram arrogância. Para Deus, eram um vislumbre de seu plano, a traição e o caminho ao Egito. Um dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que pastoreavam ovelhas longe de casa. Quando os irmãos avistaram José ao longe, conspiraram contra ele, decidindo livrar-se dele de uma vez por todas. Inicialmente, planejaram matá-lo, mas, a pedido de Ruben, o irmão mais velho, jogaram-no em uma cisterna vazia com a intenção de poupá-lo. Enquanto Ruben estava ausente, os outros irmãos encontraram uma caravana de mercadores ismaelitas que se dirigia ao Egito. Vendo uma oportunidade de lucro, venderam José como escravo por 20 moedas de prata. Para justificar sua ausência, mergulharam sua túnica em sangue de cabra e a apresentaram a Jacó, que acreditou que seu filho amado havia sido morto por um animal selvagem. De escravo a administrador, José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Embora fosse escravo, Deus estava com José, abençoando tudo o que ele fazia. Potifar logo percebeu suas habilidades e confiou a ele toda a administração de sua casa. No entanto, a prosperidade de José atraiu atenção indesejada. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente, mas José, fiel a Deus e ao seu senhor, recusou. Um dia, ela, frustrada pela rejeição, o acusou falsamente de tentar atacá-la. José foi injustamente preso, mas mesmo na prisão. Você já se perguntou se está realmente entendendo as histórias mais poderosas da Bíblia? Aqui no canal As Histórias Sagradas da Bíblia, revelamos os detalhes e lições escondidos que podem transformar a sua visão sobre a palavra de Deus. Não perca a chance de aprofundar sua fé e conhecimento. Cada vídeo pode ser exatamente o que você precisa para se conectar ainda mais com as verdades sagradas. Inscreva-se agora e ative o sininho. Sua jornada espiritual merece essa dedicação. Não adie esse momento. Clique agora e venha descobrir o que Deus quer falar com você. Deus continuou a abençoá-lo. Ele ganhou a confiança do carcereiro e foi encarregado de cuidar dos outros prisioneiros. O intérprete de sonhos. Enquanto estava na prisão, José interpretou os sonhos de 2 oficiais do faraó que haviam sido presos, o copeiro e o padeiro. Ele explicou que o sonho do copeiro significava que ele seria restaurado à sua posição, enquanto o sonho do padeiro indicava sua morte iminente.
3 dias depois, as interpretações de José se concretizaram. José pediu ao copeiro que mencionasse seu caso ao faraó, mas foi esquecido por 2 longos anos. Mesmo assim, José permaneceu fiel e paciente, esperando pelo tempo de Deus. A chance de José. Um dia, o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e recomendou que ele fosse chamado. Diante do faraó, José declarou que a interpretação vinha de Deus. Ele explicou que os 2 sonhos previam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. José sugeriu que o faraó escolhesse um homem sábio para administrar os recursos durante os anos de fartura e armazenar provisões para os anos de escassez. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, colocando-o acima de todos, exceto ele mesmo. José recebeu autoridade, riquezas e um novo nome egípcio. Ele se tornou o administrador-chefe de um plano que salvaria milhões: o reencontro com a família. Quando os anos de fome começaram, a escassez atingiu também Canaã, e os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de comida. Eles não reconheceram José, agora vestido como um nobre egípcio, mas ele os reconheceu imediatamente. José testou seus irmãos para ver se haviam mudado, pedindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, e acusando-os de serem espiões. Quando viu Benjamim, José foi tomado de emoção, mas continuou a avaliar seus corações. Ele colocou uma taça de prata no saco de Benjamim, simulando roubo, e esperou a reação dos irmãos. Quando Judá se ofereceu para ser escravo no lugar de Benjamim, José percebeu que eles haviam mudado. Finalmente, José revelou sua identidade em lágrimas. Ele os perdoou, explicando que Deus havia transformado o mal que lhe fizeram em algo bom, preservando vidas durante a fome. Ele convidou toda a família a se mudar para o Egito, onde viveriam sob sua proteção. O legado de José viveu até os 110 anos e viu gerações de descendentes. Ele permaneceu fiel a Deus até o fim, lembrando seus irmãos de que Deus os visitaria novamente para levá-los de volta à terra prometida. A história de José é um testemunho de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Sua vida é um exemplo de perseverança, confiança e rede. Após a morte de José, os descendentes de Jacó prosperaram no Egito, tornando-se uma nação numerosa. No entanto, com o passar do tempo, um novo faraó, que não conhecia José, subiu ao trono e começou a temer o crescimento dos israelitas. Por isso, os escravizou, submetendo-os a trabalhos forçados e grande opressão. Mesmo assim, o povo continuava a se multiplicar, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Esse período marcou o início de uma nova etapa na história de Israel, culminando no chamado de Moisés para libertar o povo e conduzi-lo à terra prometida. Assim, o legado de José permaneceu como um lembrete de fé e providência divina